Olá meninas e meninos segundo médio, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, algumas aulas vão estar postadas aqui no canal do colégio e outras eu estarei enviando por e-mail, ok? Então fiquem atentos, tá? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o romantismo em Portugal. Então o romantismo ele foi um movimento literário, né? Intimamente ligado às grandes revoluções do século XVIII. E por isso ele é considerado um movimento revolucionário, porque ele propunha muitas mudanças. E o homem ele já sentia essa necessidade, porque ele estava cansado de seguir regras, né, que guiavam a sua vida. Então, com a Revolução Industrial, na Inglaterra e na Alemanha, as pessoas eram convidadas a voltar para as grandes cidades em busca de melhores condições de vida. Então, como nós estudamos no ano anterior, no arcadismo, o homem ele foi procurar o campo como um meio de fuga para encontrar uma vida mais tranquila, mais amena, né? Mais liberdade. Mas, ao voltar para a cidade, ele encontrou apenas a exploração do trabalho, né? Trazendo assim um clima de insatisfação, de agressividade, né? De desprezo. E o homem, ele precisava de algo para tirá-lo dessa situação. Então, onde surgiram as literaturas, né? Que tinha como objetivo distrair o leitor, levando ele para um mundo de sonhos, esquecendo essa realidade em que ele vivia. Essa literatura é chamada de romantismo, que tenta mostrar o lado bom da vida através de histórias. Os primeiros romances, eles falam da Idade Média, tentando resgatar os valores medievais, a religiosidade, o herói, a pureza da mulher, né, o amor. E esse tipo de literatura tornou-se mais popular e se espalhou pelo mundo. Chegando na França, encontrou uma nova revolução, que é a Revolução Francesa, né, onde a burguesia era dominante, como vocês já estudaram em história. Em cada país que o movimento literário o romantismo foi passando, ele foi sofrendo algumas modificações em suas características. E ao chegar em Portugal, no século XIX, apresentou três fases. A primeira fase de implantação, a segunda chamada de ultrarromântica e a terceira, que é o final do romantismo, já pertinho do realismo. A primeira fase, chamada de fase de implantação, onde os autores mostravam características do arcadismo, mas ainda com fortes marcas do medievalismo, né? Trazendo aí a nacionalidade, as tradições medievais. Destacam-se os autores Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho e Oliveira Marreca. A segunda fase, chamada de ultrarromantismo, os autores valorizavam mais o sentimentalismo, a paixão, a morte, trazendo os autores Soares de Passos e Camilo Castelo Branco. E na última fase, né, onde já está perto já do realismo, os autores se preocupavam em apresentar e criticar os costumes da classe média urbana e rural, trazendo em destaque os autores Júlio Diniz e João de Deus. As principais características do romantismo são o nacionalismo, que era um sentimento de valorizar a pátria, as tradições dos seus países, ok? O culto à natureza, onde o homem ele buscava como fuga à natureza, né, um lugar sagrado, que era como se ele estivesse perto de Deus. A liberdade de criação, onde ele não obedecia mais às regras do passado, né, tendo como poder a sua própria criação, a sua própria maneira de escrever. O subjetivismo é onde a emoção ela passou a guiar os pensamentos dos autores, né, deixando a razão de lado. O individualismo, cada artista, cada autor valorizava os seus próprios sentimentos, não se importava com o que o outro pensaria, né? E o mal do século, também conhecido pela perda de muitos autores, porque na época tinha a doença da tuberculose, né, e não tinha cura. Então, esse período também trouxe muitos textos com tristeza, né, marcando aí principalmente o tédio, falando sobre a morte, como se ela fosse a única saída da situação em que eles viviam. E a evasão, que era alguns pontos que o homem buscava para poder sair da situação também, né? Fugir da realidade em que ele estava. Então ele falava muito do passado ou idealizando um futuro perfeito. Ele imaginava cenários, né, da natureza com realizações de Deus e também, novamente, buscava através da morte a solução para todos os seus problemas. OK? Então por hoje é só. Beijinhos.